Ainda é possível fazer milhões de satoshis em Bitcoin. E hoje eu vou te contar um pouquinho mais nesse vídeo. Sejam bem-vindos, eu sou o Nicolas do canal Bitcoiner Fiduciário. E bom, hoje para começar esse vídeo, eu gostaria de falar com vocês a respeito desse tema, Ainda é possível fazer milhões de satoshis em Bitcoin, que são os satoshis, as pequenas frações do Bitcoin. E bom, fazer milhões de satoshi em Bitcoins hoje, em 2026, ainda é possível, ainda é uma realidade para muitas pessoas. E quando a gente fala assim, em 1 milhão de satoshis, a gente pensa que, olhando numericamente, 0,01 Bitcoin parece muito pouco, 0,01 Bitcoin atualmente é pouco ou é muito. Depende, para cada caso, cada pessoas vão comprar no preço que merece. Vão, de acordo com a base que as pessoas têm na vida, elas vão saber, o que está caro, o que tá barato, Então, se hoje, atualmente, para você, 1 milhão de satoshis é barato ou é caro, depende, aí da sua realidade, E o quanto você tem para investir naquele ativo, Então, ainda é fácil, fazer 1 milhão de satoshis hoje. O que eu quero mostrar para vocês com isso é o seguinte: para vocês estarem fazendo 1 milhão de satoshis hoje, e o que vai ser diferente de fazer 1 milhão de satoshis daqui a 5, 10 anos, é basicamente, é uma questão de preço, atualmente você precisa fazer 1 milhão de satoshis antes do Bitcoin chegar a valer US$ 1 milhão. E por que eu digo isso, Porque quando o Bitcoin chegar a valer US$ 1 milhão, ou até menos, quando estiver ali perto de uns 750 mil dólares, ter 1 milhão de satoshis vai ser coisa muito difícil. É o que é equivalente hoje, ao que se diz aí de 0,1 Bitcoin, que seria 10 milhões de satoshis, atualmente essa é a meta das pessoas em 2025, 2026, acho que até em 2027. E daí para frente, fazer 1 milhão de satoshis, 0,01 Bitcoin, vai ficar cada vez mais difícil e muito mais menos acessível, não vou dizer menos acessível, mas vai ficar mais difícil, Exatamente, vai ficar cada vez mais difícil fazer 0,01 Bitcoin. Tá, mas e o que esse valor representa, É só 0,01 Bitcoin, 1 milhão de satoshis? O que ele representa, de fato? Quando a gente pensa nesse valor, a gente pensa que no futuro, mesmo que as pessoas sejam milionárias, que hajam bastante milionários aí em dinheiro fiduciário, querendo ter um Bitcoin inteiro, querendo ter tal quantidade inteira, de Bitcoins, ainda vai ser muito inacessível para essas pessoas. Porque não é possível, fazer todo esse dinheiro aí. Por quê, Porque o Bitcoin, ele só tem 21 milhões de unidades. E mesmo que a pessoa queira muito, ele vai ter que pagar muito caro para conseguir pouca quantidade de satoshis, porque o preço já vai estar muito alto. E dependendo, de quem venda esses satoshis para ele, se for corretora, se for P2P, o que quer que seja que venda esses satoshis para ele, então vai estar um preço aí muito mais acima. E o que representa, 0,1 Bitcoin, satoshis, basicamente representa que você tem 1% da moeda inteira do Bitcoin. Então imagina comigo, você ter 1% de uma moeda, inteira, como se fosse o Bitcoin. Pessoas, não vão conseguir isso futuramente. Pessoas não vão conseguir ter 1% da moeda. Ou seja, as pessoas podem chegar ali a ter 900 mil, 800 mil satoshis. Mas vai ficar cada vez mais difícil fazer 1 milhão de satoshis, Então, o que representa hoje ter 0,01 Bitcoin representa que você já tem 1% daquela moeda. Até mesmo se você tiver mais do que isso, se você tiver 0,02, 0,03,
E por aí vai, né? Se você já tem, né, 0,01, que é 1 milhão de satoshis, tem grandes chances de você já estar bem acima da maioria, ou até mesmo de já ser um milionário. Então, assim, se você tem mais, né, claro, tenha a oportunidade de estar fazendo mais, de estar indo atrás de mais satoshis, continue acumulando, continue fazendo o seu DCA. E basicamente é isso, né? Então, atualmente, né, ter 1 milhão de satoshis em Bitcoin significa muita coisa. Realmente bastante coisa ter 1 milhão de satoshis em Bitcoin. E para você que acha que a quantidade é muito pouco, é irrelevante, bom, basicamente porque são pessoas que estão olhando para o curto e médio prazo e não estão olhando mais para o longo prazo, né? Quem é holder de Bitcoin, quem é Bitcoiner está pensando em longo prazo, né? Então, deixa aí nos comentários, né, qual que é a sua opinião sobre isso. 1 milhão de satoshis é bastante coisa para você ou é pouco, né? Ou pelo menos 0,1, 10 milhões de satoshis é pouca coisa? Deixa aí nos comentários, eu vou deixar vocês comentarem aí o que vocês acham, qual é a opinião de vocês. Vamos discutir um pouco mais, né, sobre esse assunto e vamos ver, né,